Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Ai, que saudade que eu tava de gravar conteúdo aqui pro nosso podcast. O querido, meu carro de van, meu caro de van. Eu sou Lari Lalita e estamos de volta com o nosso querido podcast, agora na quarta temporada, nesse novo formato, onde eu vou trazer os conteúdos, mas vou gravar vídeos específicos porque ultimamente a gente tem feito de outra maneira. Quando eu comecei o podcast, era só eu falando no áudio, né? Eu pegava, ficava ali discursando no áudio, no celular e depois colocava nas plataformas apenas o áudio. Depois eu comecei a gravar stories e trazer os stories para uma compilação, né, dos vídeos. E aí, a partir disso, eu extraía o som e colocava no Spotify e deixava no YouTube com a imagem. Agora eu vou fazer eu mesma aqui, falando com vocês, aparecendo, né? É, mas trazendo uma conversa mais elaborada sobre os temas. Nesta quarta temporada, eu pretendo publicar episódios de 15 em 15 dias, não mais de semana em semana. Por quê? Estamos na produção do livro. Inclusive, eu dei essa pausa para dar uma focada na revisão do livro. Depois vem a fase da diagramação, capa e a impressão. Enquanto comerciais, eu quero continuar trazendo conteúdo, porque como todos os dias eu estou na pista, né? Todos os dias aparecem conteúdos novos. E também tem o estímulo de internet, né? As coisas que eu vejo e que eu lanço e eu quero saber a resposta de vocês, eu quero saber como que vocês estão pensando, eu quero falar também sobre, porque é importante, né, a gente conversar. O meu propósito é esse, é o de trazer informação para as pessoas que estiverem em contato comigo, né? E que venham mais, sempre, porque o mundo, nós todos estamos precisando de conteúdos informacionais, né? Que tragam informações. Precisamos trazer consciência para o mundo, para as pessoas que estão desprovidas um pouco de consciência, um pouco de até educação, né? Conhecimento sobre as coisas. Eu vejo, eu fico passada assim quando eu vejo. Eu fico passada, galera, quando eu vejo assim determinadas situações. E na semana passada me aconteceram 2 episódios que me caiu o queixo uns 15 andares, assim, o negócio, enfim. E é por isso que eu resolvi voltar a fazer o podcast nesse exato momento. Não que eu esteja assim super de boa no tempo, mas é que, cara, tem coisa que não dá pra gente deixar passar. E toda hora tem alguma coisa que não dá pra deixar passar. Então a gente precisa conversar. Eu compartilhei na semana passada uma postagem que eu li no Instagram, que eu sigo, ou foi recomendação, eu não lembro direito. Eu vou colocar essa postagem aqui, eu não sei se vou colocar antes ou depois, enfim, vai estar por aí para vocês verem, né? Para a galera do YouTube conseguir ter acesso à página. E essa postagem dizia assim, abre aspas, homens querem filhos do mesmo jeito que crianças querem um cachorro. Mesmo nível de responsabilidade. Protejam seus úteros.
Fecha aspas. E aí, essa postagem veio exatamente no momento onde eu tinha vivenciado duas situações. Uma bem comunzaça, assim, muito comum, muito mesmo. E a outra nem tanto mais do que o que a gente imagina. Ambas são terríveis, bizarras. São violações absurdas de outro ser humano. Mas uma delas é mais chocante porque muita violação. Eu não tenho nem palavra para dizer o que é, que é horrível. É o auge da irresponsabilidade e da demonstração do quanto o corpo da mulher, do quanto a mulher é vista, é tida por muitos homens, pela grande maioria, infelizmente, como uma posse, como um objeto de desejo que eles se sentem no direito de terem para si, custe o que custar, independente do formato que se precisa exercer. E existem formatos cruéis demais, que foi o caso do que aconteceu e que já eu vou falar sobre. Mas antes de falar sobre essas situações, eu quero esmiuçar um pouquinho esse post, essa postagem, o que diz essa postagem, porque sim, o óbvio também precisa ser dito. Principalmente visualizando, observando essas coisas tenebrosas que eu observo, que é óbvio que não poderia estar acontecendo, mas acontece, né? Então o óbvio precisa ser dito sim. Então eu quero começar falando sobre essa frase primeira aí, né? Do homens querem ter filhos do mesmo jeito que crianças querem ter cachorros. Mesmo nível de responsabilidade. Vamos lá, né, gente? Qual é a forma como uma criança quer ter um cachorro? Por que uma criança quer ter um cachorro? A criança ela quer ter um cachorro porque ela vê as pessoas, as crianças, os amiguinhos, né? Ela vê na rua as pessoas com cachorrinhos e ela acha fofo e ela gosta do cachorrinho e ela quer também ser igual aos outros, né? Ela quer ter também aquele bichinho, ela também quer ter um bichinho para ela amar, para ela cuidar. Só que qual é a capacidade de cuidado que uma criança pode ter com relação ao cachorrinho? No máximo, levar para passear, depende muito da idade, né? No máximo, levar para passear, porque ela não tem poder aquisitivo para comprar ração, direito de ir e vir para levar para vacinar, para veterinário, enfim, todas as responsabilidades isso se o cachorro for saudável, apenas, né? Já se não for saudável, já tem outros cuidados, né? Passar remédio, dar remédio, e limpar xixi, limpar cocô, e limpar a orelha, limpar os olhinhos, enfim, todos os cuidados que um cachorro precisa ter para que ele se mantenha saudável ou para que ele seja recuperado. A criança ela não tem essa capacidade, né? Ela pode desenvolver essa capacidade ao longo do tempo, mas muito provavelmente ela não vai ter grana para comprar pacote de ração, remédio. A criança é isso. Agora, um homem adulto, ele tem sim essa capacidade, porém ele não exerce,
muitas vezes essa capacidade. Quantas vezes a gente ouve homem dizendo que o dinheiro da pensão é para minha mulher, é ela que gasta, como se a criança não tivesse gastos, né? Como se criar uma criança. Aliás, eu acredito que a mulher, só por ser mãe, já deveria receber um salário, porque missão lascada essa, né? Aí diz assim, porque mãe, quem nunca ouviu aquele ditado famigerado de dizer assim, principalmente no Dia das Mães, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Que paraíso, gente? Eu queria saber. Eu não sou mãe, eu não tenho filho, mas eu acompanho várias mães e eu tenho uma rotina muito louca. Aonde que eu olho, eu falo assim, cara, se existisse uma criança, um filho na minha vida, eu ia surtar, sabe? Porque eu olho, eu falo, gente, é uma demanda. Eu que sou motorista de aplicativo, que vou de um lado para o outro com os filhos das outras pessoas, né? Que levo para a escola, busco da escola, levo na terapia. Teve uma época que eu estava com uma passageira que tem autismo, que já tinha 13 ou 14 anos na época, e era escola, era terapia, psicoterapia, era terapia ocupacional, era aula de reforço, era natação, era enfim, era o dia inteiro, todos os dias da semana, na função de levar, buscar, e é hora, e é... Gente, isso é enlouquecedor, né? Eu tiro o meu chapéu de verdade, assim, para as mulheres que encaram a maternidade, sabe? Ou que encaram mesmo sem querer, porque muitas engravidam sem querer, não tem esse objetivo naquele momento, ou não tem esse objetivo, né? Mas acontece. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar depois. Agora é só só dei uma fugida assim, né? Porque na realidade a maternidade ela acaba ficando muito centrada na mulher, muito centrada na mulher. E por que que isso acontece ainda hoje, sendo que hoje mulheres e homens trabalham e a nossa vida é uma correria e a demanda é muito maior do que o que era na época das cavernas, porque assim, ó, a galera tá ainda lidando como se estivesse na época das cavernas, quando os homens saíam para caçar, chegavam em casa, só atirava a caça assim pra mulher, falava, tó mulher, a mulher saía para limpar, fazer as coisas e tal. Nem sei se era exatamente assim, eu não sei se de repente os homens faziam a limpeza da caça, enfim. Mas eu sei que enquanto eles iam caçar, e às vezes eles passavam dias fora, alguém tinha que ficar com as crianças e tinha que cuidar do espaço para os homens voltarem, inclusive, né? Para todo mundo viver. Então as mulheres cuidavam do ambiente, cuidavam das crias, cuidavam do território, né? E aí quando os homens chegavam, realmente eles precisavam descansar, porque eles tinham passado dias na selva, enfrentando vários perigos, desafios, né? Se esforçando para um caralho, para levarem o alimento de volta para suas tribos, né? E ok, perfeito. Naquela época não tinha dinheiro, naquela época não tinha ainda a questão do escambo também, que foi a primeira forma de comércio, né? Naquela época ninguém saía para ir trabalhar em troca de dinheiro para depois comprar as coisas que estão ali já no supermercado e nos seus devidos lugares, em prateleiradas para comprar, né, para adquirir.
Naquela época não se vivia o que se vive hoje, que é hoje a gente trabalha que nem uns camelo, né? Para conseguir o dinheiro, para ir a um lugar, comprar aquilo que a gente precisa para sobreviver, certo? E homens e mulheres fazem isso. As crianças vão para outras pessoas cuidarem, que são as babás, que são as escolas, enquanto dá o tempo dos adultos irem à luta, né, para sobrevivência. O que mudou de lá para cá? Muita coisa, né? Assim, no âmbito social, assim, mudou muita coisa. Mas a mentalidade masculina com relação ao cuidado e também feminina, porque nós, mulheres, somos criadas para o cuidado, né? Não mudou. Essa mentalidade não mudou. A sociedade inteira mudou e a mentalidade do ser humano enquanto as obrigações, as responsabilidades não mudou. É claro que eu tô sendo super generalista, eu não estou falando dos casos isolados, porque infelizmente são casos isolados, os casos de homens que, por exemplo, vão lá, fazem a sua rotina de trabalho, assim como as suas parceiras fazem a sua rotina de trabalho, e quando chegam em casa, vão fazer comida, vão cuidar da criança, ou vão cuidar dos pets, ou vão fazer fazer a vida girar. Vai lavar um banheiro. Quantos homens casados lavam banheiro? Quantos? Às vezes a mulher fala assim pra mim, fala, mas teu marido é atuante dentro da tua casa? Ele é funcional, né? Nossa, ele lava a louça, ele faz comida de vez em quando, ele me ajuda. Ajuda. E ele mora onde? Para ele estar te ajudando, né? Ele mora em outra casa e aí quando ele vai na tua casa ele te ajuda? Né? Não, ele mora comigo. A gente mora junto, a gente é casado, né? É. Ah, que casamento é esse, gente? Eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo. Sorriso amarelo, assim. Né? Eu sorrio amarelo quando eu ouço essas coisas, assim, né? Não, gente, não. Cara, se você trabalha na mesma medida, se existe um acordo, não, eu fico em casa, eu cuido das coisas de casa, você não precisa fazer nada. Você só traz o dinheiro para dentro de casa. É outra coisa. Mas mesmo assim, por que um sujeito desses quer ter um filho, cara, se ele não participa da educação? Antigamente se tinha filhos para quê? Antigamente os casais se uniam para se fortalecerem, né? E aí a produção era junta, cada um na sua função e tal. E aí eles tinham filhos para um monte de filho, inclusive, para ajudar nas funções de casa, né, do campo, na verdade, né, na plantação, na colheita, na preparação do solo. Tinham esses milhões de filhos para isso, dezenas, né, literalmente. Porque quanto mais mão de obra, melhor, menos trabalho para todo mundo. Só que as criaturas eram criadas tipo bicho, né? Não existia essa consciência, assim, de que é um ser humano, de que tem emoção, de que tem psicossomatizações e blase, 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 toda essa coisa que hoje em dia a gente sabe que existe e que está sendo fortemente ignorada por falta de conhecimento, por falta de entendimento, de percepção, por costume,
por como que se diz assim, por herança social. Eu não sei, eu realmente não sei o que mais as mulheres estão esperando para começarem a selecionar melhor os homens com quem elas vão ter um matrimônio, construir um matrimônio, né? No final dessa postagem diz assim: protejam seus úteros. Por quê? Porque a mulher sabe que a partir do momento em que ela preencher o útero dela com uma criança, ela vai ser responsável praticamente 100% por uma vida. Ela não vai ter com quem dividir isso. Porque muitas das mulheres pensam que a divisão é só financeira, né? A gente divide as contas, né? Aí a vida fica mais leve. Fica nesse aspecto. E no emocional, e no físico, no mental, porque é exaustiva a rotina de criar uma criança. É exaustiva a rotina na qual nós estamos vivendo hoje em dia. A gente não tem tempo para nada, a gente não consegue descansar, né? A gente precisa estar o tempo inteiro na função e é isso, e é aquilo, é cada vez mais atividades e a criança exige. Então você faz as coisas por você, você faz as coisas pela criança, você faz as coisas por um outro marmanjo que tá dentro da sua casa, né? E os caras, eles acham que eles não precisam ter essa participação de pegar junto, de levar para passear, sabe? Eu vejo aqui dentro do condomínio, muitas vezes, os pais passeando com o carrinho, com os filhos no carrinho e tal, os homens, né? Ou no baby bag, no sling, sei lá como que chama. Mas eu vejo isso acontecendo e cada vez que eu vejo eu fico pensando assim, nossa, a coitada tá lá, tipo, deve estar nesse momento assim, jogada no sofá, assim, pensando assim, ai, pessoa, graças a Deus, ai, silêncio. Ou não, né? Ou ela pode estar virada no giraia, passando aspirador, pano, lavando louça, fazendo tudo naqueles 15 minutos que o cara vai passar com a criança passeando no quintal de casa. Porque ela vai resolver mais 15 mil coisas que ela não consegue resolver enquanto ela tá com a criança ali no colo, enquanto ela tá dando de mamar, enquanto ela tá, enfim, fazendo a loucura da vida inteira. Então, assim, só que o que acontece? O nosso útero, e aí é que tá toda a coisa, né? Nós somos desde sempre objetificadas. É como se não fosse um ser humano, cara. É um ser que tá ali para servir às vontades alheias. E o útero de cada uma de nós não é nosso, porque a gente não escolhe se vai engravidar ou não. A gente até escolhe, mas nem sempre. E é sobre isso que eu vou falar mais pra frente também, porque, cara, até isso, o escolher se vai engravidar ou não, existe toda uma imposição social, né? Ah, você casou? Ou então, já tá com mais de 30, né? Não vai ter filho? Você casou, não vai ter filho? E cadê a criança? Cadê o filho? Vocês não vão ter filho? Sabe? É uma cobrança em cima da mulher para ela ser mãe. Por que que a mulher precisa ser mãe? Sempre, cara.
Quantas e quantas mulheres com potenciais gigantes na face da Terra não colocam em prática esses potenciais porque elas não têm tempo, porque elas não têm energia, porque elas não têm disposição, porque elas não conseguem encaixar na agenda dela os sonhos delas, porque elas precisam prover o cuidado de tudo que cerca elas, sabe? A mulher, ela é desvalorizada em todos os sentidos, enquanto que o homem tá livre, leve e solto, mesmo que ele engravide uma mulher. Eu não vou nem falar mesmo que ele seja pai, eu vou falar mesmo que ele engravide uma mulher. Se ele resolver se isentar da responsabilidade de ser um pai de fato, ele pode. Agora a mulher, se ela não quiser, e eu vou falar sobre isso mais pra frente mais uma vez, é porque eu tô guardando aqui a história, sabe? Que tá aqui, ó, ainda não desceu, entendeu? Mas é exatamente isso. O homem, ele recebe esse aval de não precisar cuidar da criança, de não precisar fazer nada dentro de casa, de não precisar ser um adulto. Ele recebe o aval de ser uma criança pro resto da vida. Uma criança que quer ter um cachorro. Porque a criança que quer ter um cachorro, ela nunca vai cuidar 100% do cachorro. Quem vai cuidar do cachorro vai ser a mãe. Muito provavelmente. Talvez o pai. Que de cachorro eles até se animam a cuidar. Entende? A criança, ela não vai ter 100% de responsabilidade sobre o animalzinho que ela quer ter. Quem vai comprar a ração, mais uma vez eu falo, quem vai tratar dos cuidados médicos e toda a minúcia de se ter um cachorro serão os adultos responsáveis. E na grande maioria das vezes, a mãe. Porque muitas vezes os caras falam, eu não quero bicho, eu não quero que não sei o que. Eu ouço muito isso, assim, tipo, ele não, o meu pai ou o meu marido não queria. Aí depois que foi pra casa, agora o bicho vive grudado nele. Dorme grudado com ele. Mas quem é que dá ração e água e troca a água? A mulher. Minha gente. E aí, eu fiz uma enquetezinha sobre o texto, sobre a postagem, né? Fiz uma enquetezinha perguntando, né, se confere essa afirmação da postagem, né? E aí eu dei 3 opções. Real e oficial, que foi 67%. A outra, imagina, isso é intriga da oposição, que teve 17% de voto, tá? Mas esse voto, pela pessoa que votou, eu sei que foi um deboche. Porque essa frase, imagina, isso é intriga da oposição, só poderia vir de um homem, né? Ou de uma mulher que está muito, né? Muito tapada, muito desatualizada, ou, sei lá, chipada, né? E a outra era, o meu homem não. Se eu iria permitir uma coisa dessa. Que foi 16%. Mas que foi porque eu sei quem foi uma grande amiga minha que tem realmente um marido e pai excelente, né? E ela ainda veio me questionar, falar assim, não, amiga, eu não votei por causa disso, depois eu vou falar sobre isso também, né? Mas mas eu vou dar um spoiler. Ela falou assim, eu não votei porque
pelo que eu interpretei, parece que o homem, que a gente, que tipo, eu não, imagina se eu ia permitir uma coisa dessa, parece que eu ia ter que ficar brigando com o cara o tempo inteiro para que ele assumisse a responsabilidade. E eu considero que se eu preciso ficar pedindo, eu nem me envolveria com um cara desses, eu nem teria um filho com um cara desses. Aí eu respondi pra ela assim, eu falei, amiga, mas volta lá porque a gente vai conversar sobre isso. Porque veja como que a nossa mente já tá tão condicionada a pensar que a gente é responsável pela educação, inclusive, dos homens, que quando a gente lê, a gente imediatamente já pensa assim, não, eu tenho que ficar brigando, eu tenho que ficar ensinando, mostrando pra ele o que ele tem que fazer. Quando na verdade o que eu quis dizer é que, de fato, se você encontra um cara com quem você precisa ficar brigando para ele fazer o óbvio, o mínimo, então nem esteja. Então imagina que talvez a colocação deveria ser o meu homem não, porque eu jamais me envolveria com um cara que não assumisse a responsabilidade de igual e igual para mim, comigo. Essa deveria ter sido a colocação. Então, mais de metade das mulheres confirmaram que sim, é real e oficial, que o homem não tem responsabilidade sobre a paternidade. Não tem. Não tem. Isso precisa mudar urgente. Urgente. E as mulheres que já percebem isso, pelo amor de Deus, não se envolvam. Assim, ó, aonde tem fumaça, tem fogo. Se você observa que falta responsabilidade no cara, não pensa que você vai mudar o cara ou que o cara vai mudar porque teve um filho. Não existe isso, gente. A coisa tende a piorar, não a melhorar depois que se tem um filho. Essa que é a real. E muitas mulheres acreditam piamente que se a gente tiver um filho, ele vai, a paternidade vai fazer com que ele mude. Conto da carochinha, eu acredito no Papai Noel. Acontece? Não conheço. Não conheci ainda. Mas pode ser que sim, já ouvi falar. En passant, mas não sei até que ponto o negócio é real, né? Uma hora os caras pulam fora. Ai, gente, é tão fogo. É tão assim, ó. Esse episódio, ele vai ter várias partes. Porque são muitas coisas envolvidas, são muitas coisas a serem faladas. E já tá longo, né? Eu não quero também ficar falando por muito tempo, eu não quero prender por muito tempo a galera que tá ouvindo, que tá acompanhando. Mas o fato é que grande maioria das mulheres precisa dar uma boa acordada no momento de escolherem os seus parceiros, porque só assim a gente vai conseguir mudar as atitudes deles, porque por si só, se continuar da forma como está, ai gente, os caras não vão mudar nunca, os caras não vão se acordar, perceber, né? Continua. A zona de conforto é ótima para inércia, é a própria inércia, ou seja, é ótima para cristalizar cada vez mais padrões que já estão vencidaços, que já não eram mais para estarem acontecendo, mas que são a grande maioria, tá? Fico por aqui agora. Logo mais a gente traz mais informações, a gente continua com essa conversa que é muito importante, que é essencial, fundamental, né? Eu tenho dito assim que a gente teve a era da pedra lascada, né? Lá atrás, na época das cavernas, a era da pedra lascada. Agora a gente está na era da crise climática, ambiental, emocional,
psicossocial lascada. A gente está numa crise lascada. Então, tá na hora de evoluir, né? Vamos pra pedra rolada? Vamos fazer as coisas ficarem um pouquinho mais redondinha, sabe? Harmônicas para todo mundo. Eu agradeço pela atenção de vocês, meus amores. Vocês são a razão pela qual estou aqui. Então, lembra de curtir, de compartilhar, de interagir, né? Responder as enquetes, seguir no Instagram, se inscrever no YouTube, no Spotify, compartilhar com a galera que você entende que precisa ouvir esse conteúdo e vamos seguimos juntos e juntas, trazendo mais consciência, trazendo mais percepção, trazendo mais assim conexão com a realidade e não com as ideias que a gente fica fazendo na nossa cabecinha por causa de nem sabe o quê, porque simplesmente foi assim que aconteceu, então eu vou indo. Deixa a vida me levar, né? Vamos ter mais presença, mais consciência, mais percepção da realidade, agir de acordo com aquilo que a gente realmente quer e não com o que é imposto pela sociedade ou com o que vem, só vem, tá bom, meus amores? Eu sou Lari Lalita, este é o podcast Meu Carro de Van, Meu Caro de Van. Em breve teremos o livro que te ajudará muito com todas essas questões, porque vai trazer bastante consciência, bastante conhecimento e entendimento para diversas questões comuns a todos nós seres humanos, pelas quais eu já passei, passo e vejo pessoas passando também, porque na realidade eu digo que todos nós vivenciamos as mesmas coisas, só que cada um com uma intensidade ou em uma área da vida diferente. Tamo junto, amores! Beijo, até já!